Olá, Miriam. Que bom. Oi, Mais uma vez estamos aqui para dar sequência nesse incrível livro que está mexendo com muita gente, eu acho, né? E com hoje o nosso certeza. assunto é incrível, é um assunto bem extenso, mas a gente vai tentar aqui simplificar, né? Vamos fazer o possível para Sim, simplificar. Então, o nosso assunto hoje é sobre conversar comigo mesma. E é uma coisa bem interessante, né? Porque nos outros capítulos a gente vem falando sobre você se questionar sobre pensamentos e gerenciar as coisas que vêm de fora, né? Para um relacionamento com as pessoas e você ter uma vida saudável aí em relacionamentos. Mas o assunto de hoje, ele trata do relacionamento com você, consigo mesmo. Então, isso é muito interessante e é extremamente necessário para uma boa saúde mental. E que bom ter você de novo, Miriam, então, para participar com a gente. A gente já o está na prazer é meu. finaleira, né, desses capítulos aí, estamos no 9 e vamos em frente. Eu vou, como Sim, fiz nos outros aqui, vamos ler aqui a introdução rapidinho e logo vamos entrando nos assuntos. certo. Então, ele fala aqui sobre o autodiálogo, que pode ser chamado de a mesa redonda do eu. O que seria isso? É um debate lúcido, aberto e silencioso que o eu faz para o seu próprio ser. Então, é uma conversa comigo mesma, né? Uma reunião com a nossa própria história. Uma intervenção direta em nossos traumas, conflitos, dificuldades e temores. Uma revisão de metas, uma reavaliação da postura de vida, o exercício pleno da capacidade de decidir, questionar e dirigir a própria história. Percorrer as trajetórias do próprio ser e tornar-se um grande amigo de si mesmo. Coisa que não acontece, né? E por isso as pessoas acabam indo por caminhos errados, né? Aquietar os pensamentos e apaziguar a emoção. Agora então a gente vai percorrendo aqui pelas páginas desse capítulo e assim que tiver alguma coisa que tu queira comentar, Miriam, pode, fique à Sim, vontade, tá bom? Então ele tá. diz assim, que o grau de sabedoria e maturidade de uma pessoa não é dado pelo quanto ela tem de cultura acadêmica ou sucesso empresarial e social, mas pela sua capacidade de frequentar e fazer uma mesa redonda com o seu próprio ser, de questionar os seus pensamentos, as suas emoções, de criticar suas verdades e de representar sua vida, de fazer caminhos. Interessante que ele fala aqui sobre suas verdades. Coisas que às vezes nós acreditamos, né? E tornamos como verdade não são. E mais Aqui, adiante, pode falar. então, não só ia comentar sobre isso, sobre a verdade. As pessoas falam, a verdade é relativa. A gente tem uma tendência a olhar para o outro muito pelo que a gente é. Então, às vezes a gente está fazendo um julgamento da situação e é porque a gente pensa dessa forma. Então, é uma verdade, tá? É uma verdade, mas é uma verdade minha, né? Essa é a minha verdade. E a gente, ele convida a gente a sair desse mundinho, né? Desse mundinho fechado aí onde a gente fica. E a gente entrar para dentro da gente, mergulhar e tentar Entender entender isso, né? o que você sente, por que você sente isso, por que eu ajo dessa maneira. Que eu lembro de uma palestra que eu assisti, acho que era do Leandro Carnal, e ele falou assim: quantas pessoas acham que são alvos, vítimas de inveja aqui? Quase todo mundo levantou a mão. Daí ele falou assim: agora levanta a mão só quem que tem inveja. Aí, tipo, ninguém levantou a mão.
Ele falou assim, mas quem que tá invejando vocês, então? Aí ele falou assim, tipo, então as pessoas têm uma tendência, ela assim, isso é uma coisa assim, que se a gente parar para pensar, todos nós já sentimos, e esse sentimento é horrível, mas ninguém consegue reconhecer, eu senti inveja, eu senti raiva, aí a pessoa começa a tentar diminuir a outra pessoa, mas ela nem faz tão bem, mas ela faz aquilo, e assim, se a pessoa parar tudo e falar, peraí, o que que tá doendo? O que que eu sinto isso? A inveja, na verdade, ela revela muito sobre a própria pessoa. Não uma coisa ruim. Eu senti inveja porque eu vi ela com uma família linda, com um marido que é um homem, um gentleman. Peraí, aqui dentro tem uma mulher que sonha ter uma família, então. Então vamos lutar por isso. Isso não é uma sorte, não é uma loteria, isso é uma construção. Então é algo assim bem Exatamente, interessante. entender o nível dessa verdade, para que rumo essa verdade está conduzindo, né? Porque daí você vai te deparar também com aquela inveja que é maligna, né? Que é destruidora do outro. Então, no momento que você te conhece, você não vai te crucificar com algo que tu tá sentindo, dependendo do sentido disso. E para isso precisa se conhecer quais são as verdades que tu tá tendo, né? É muito Justamente. interessante. Sim. Ele diz: devemos não apenas dialogar sobre os nossos conflitos, mas com os nossos conflitos. Então, nós estamos aqui cheios de pensamentos, de informações, de sentimentos, de emoções, e eu tenho que conversar com isso. Agora me ocorreu assim aquelas pessoas que às vezes estão aí conversando sozinha, né? Claro que tem aquelas pessoas que são perturbadas no seu espírito e precisam de uma libertação, né? Mas às vezes tu pode te pegar conversando sozinha com você mesmo. Ei, o que tá acontecendo comigo? Não tem nenhum mal você dizer isso. Tu não tá louca, né? É importante a gente conversar com aquilo que tá vindo, aquele sentimento. Ontem eu estava comentando aqui num encontro que eu tive, que o assunto era sobre perdão. E eu estava contando aqui algumas experiências minhas e algumas situações que eu vivi e que eu conversei comigo mesma. E, ei, o que está acontecendo? Eu estou sentindo isso, mas isso não faz parte de mim. Eu não quero isso para mim. Isso é conversar consigo mesma, né? Então é muito importante. Que às vezes a gente entra na parte do diálogo, que foi o assunto de capítulos anteriores, do diálogo com o outro, mas você não conversa consigo mesmo, com aquilo que está acontecendo dentro de você, né? Então ele volta a falar sobre o DCD aqui, né? A mesa redonda do eu é um passo que vem além da técnica do DCD, que todos aqui, quem está acompanhando as lives, está já dominando essa técnica, eu acredito, né? Do duvidar, criticar e determinar aquilo que deve ficar. E ele está dizendo aqui que essa mesa redonda do eu, dessa conversa consigo mesmo, é muito além dessa técnica. Então, é aplicar as duas coisas, né? Sim. Mais adiante, já indo para o próximo tópico, onde ele fala uma espécie que não se respeita. Interessante. Que tipo de educação nós estamos propondo e que tipo de juventude estamos formando? Como prevenir depressão, farmacodependência, dependência de medicamentos, né? A violência entre os jovens, se eles não conhecem a si mesmos. Se eles ficam na superfície da sua própria personalidade e não conseguem se interiorizar, olhar para dentro de si, penetrar nas camadas mais profundas do seu ser. Seria fantástico se os nossos jovens de hoje conversassem com aquilo que está acontecendo, com seus próprios conflitos, fazendo a sua própria análise, né?
Porque eu vejo, Miriam, que tem pessoas que vão no psicólogo como uma rotina já, né? Vão lá Para ser conversar, massageados. ser O ego. massageado, seu ego, exatamente. Mas se ele fizesse isso com o seu próprio eu, o resultado seria muito maior. Continue indo no psicólogo. Eu quero que venham aqui conversar comigo, né? Tu também quer que as pessoas vão até você e vamos seguir é nosso trabalho, né? Mas seria tão importante que as pessoas, além de virem conversar com a gente, elas fizessem essa conversa consigo mesmo, lá na sua casa, naquele cantinho onde você vai, quem é gaúcho vai tomar o seu chimarrão, aí tem aquele que toma o cafezinho. Tira um momentinho com você e reflita, pense. Analise os conflitos que estão acontecendo, veja o que precisa ser melhorado, né? Questione as suas verdades. Eu Sim. acredito que nós teríamos uma humanidade com uma saúde muito melhor, psicologicamente, fisicamente. Eu queria até ressaltar que você comentou e algo que me marcou muito ali, é que ele fala que tem pessoas que elas, a pior solidão, né? Ele fala num trecho ali, não é a que as pessoas te abandonam, é quando você se abandona. E eu tenho tratado isso na minha trajetória, sabe? Eu tenho percebido, assim, observado muitas mulheres que elas têm um nível de carência tão profunda, mas é porque elas não conseguem se amar. Então, logo, elas buscam esse amor do outro, essa autoaprovação, essa validação, né? Que elas não conseguem se dar, porque elas se abandonaram. Não é que as pessoas a abandonaram, elas acabaram se abandonando. Não sei se você compreende, assim, o Sim, sentimento. esperam do outro, mas elas não fazem por si. Isso, mas é assim, por um total desconhecimento delas próprias. E eu estava analisando a minha trajetória, assim, toda a minha vida, assim, como eu fui, assim, uma pessoa, assim, emocionalmente falando, muito machucada. Eu passei um processo longo, eu tenho uma história longa para contar, mas eu me recordo, assim, que a minha vida foi marcada, assim, eu era uma pessoa que eu sempre tinha que ter um relacionamento. Eu sempre tinha que estar com alguém, porque senão para mim era muito doloroso lidar com o fato de que eu pudesse estar, sei lá, sozinha. E assim, pasmem, né? Uma pessoa com 20 anos pensava, eu posso ficar encalhada, né? Então, essa visão, essa mentalidade, né, de uma pessoa totalmente disfuncional, sem nenhuma inteligência emocional, uma ferida enorme de abandono, de rejeição, né? Todos aqueles bloqueios. Eu me recordo da possessividade que eu tinha com relação a ciúme. Como eu sentia ciúme, como isso me corroía, como isso me maltratava, como eu me maltratava. E eu me sinto livre, porque eu sou liberta de todo ciúme. E essa liberdade me causou uma curiosidade. E eu fiquei pensando, nossa, o que aconteceu? Claro que eu amadureci, mas eu me permiti mergulhar nisso, de autoconhecer. Porque você não vai amar algo que você não conhece. Não tem como Exatamente. você não conhece. E aí as mulheres, elas assim, tipo assim, dói. Aquele quartinho escuro lá, dói. Aquele trauma dói. Aquela experiência dói. Não quero que ninguém veja, não quero que ninguém saiba, não quero Não falar querem disso. confrontar, né, Miriam? Precisa Isso, confrontar para se libertar, não tem outra forma. não tem outro caminho. Mas para mim, assim, eu acho que um dia alguém vai perguntar, porque eu me perguntei essa semana ainda, aí, eu falei, como é que você conseguiu, falando sobre o diálogo. E eu olhei assim, falei, Miriam, cara, olha as loucuras que você fazia de ciúme.
Me diz uma coisa, como é que você conseguiu se libertar desse ciúme, Miriam? E eu fiquei chocada comigo mesmo, porque eu não sabia a resposta. Eu não sabia a resposta. Eu falei, mas como que eu consegui? E não foi do dia para a noite. É um Então eu entendi. processo, né? Foi uma gota por dia. Uma gotinha por dia, assim. De você conhecer e você reconhecer as suas falhas também. Ah, eu não sou boa nisso. Ah, quando eu estou num ambiente onde as pessoas começam a tirar sarro, eu me sinto constrangida, ou eu não, né? Você evita aquela situação, E esse sabe? É aí, você saber o seu limite, né? sim, e esse processo aí, para acontecer, para quem está assistindo a gente e não sabe, tá, e daí agora, como é que a gente faz esse negócio, né? Porque as pessoas, a gente vê muitas pessoas com esse problema. E aí eu diria assim, ó, o primeiro passo é reconhecer que existe alguma coisa aqui dentro que precisa ser tratado, né? Depois, você precisa gerenciar os teus pensamentos. Porque os pensamentos eles vêm e eles não precisam se tornar uma ação. Tu não precisa explodir naqueles ciúmes, mas tu precisa aplicar a técnica do DCD que ele fala, né? Duvide do que você está ouvindo, questione, critique esse pensamento e determine o que deve ficar que não vai trazer prejuízo para você. E depois você precisa começar a conversar com você, né? Esse sentimento está me adoecendo. Por que eu estou tendo esse sentimento? O que é maior do que eu? Eu tenho controle sobre isso, eu preciso dominar sobre isso. E é uma prática, né, Miriam? É um exercício constante até o momento que você te consegue, tu te sente liberta. É claro que aí, se a gente for trazer a questão espiritual, nós diríamos assim que tem muita relação com o nosso lado espiritual, né? De trazer Deus junto com a gente para esse processo e ele vai se tornar muito mais fácil e vai acontecer com maior rapidez. Mas independente disso, a técnica do escritor é válida, porque somos seres humanos. E nós precisamos olhar para a gente também como um ser humano normal, ao ponto de dizer que fulano conseguiu essa façanha de mudança, eu também posso, eu tenho capacidade. Porque Deus me criou da mesma forma que criou a Miriam, né? Nosso cérebro, por mais que ele não seja igual, que cada um tenha a sua própria identidade, mas as ferramentas estão todas ali, eu preciso saber usá-las, né? É muito interessante. E esse assunto aqui, eu diria assim que ele daria, se quiséssemos, daria 2 encontros, né? Com De certeza. tão profundo Eu, que é. Ele diz assim: há uma bomba emocional por detrás da nossa aparente gentileza. Note que muitos perdem a paciência por coisas tolas, né? Aquela pessoa muito branda, muito calminha, talvez alguém vai dizer assim, ai, disso é que tu é assim, então, né, zen. Não, a gente precisa estar constantemente aplicando o autodomínio, se questionando, conversando com a gente mesmo antes. Mas com o passar do tempo a gente vai amadurecendo, né, Miri? E a gente não teve instruções como a gente está oferecendo hoje para as pessoas. Então, quem puder aproveitar o benefício dessas instruções é um passo à frente, né? e puxando um pouquinho para o lado aqui do meu trabalho, eu observei, Ed, muitas vezes esse diálogo ele é muito mais importante, né, de ser feito quando a pessoa está num relacionamento abusivo, por exemplo, que o parceiro, a pessoa que está ali próxima, e não precisa ser o cônjuge, pode ser às vezes um patrão, pode ser um filho, pode ser uma sogra, enfim, a pessoa está tentando o tempo inteiro desconstruir a outra pessoa. Ah, você vai fazer um livro? Como assim? Mas quem você é para fazer um livro, né? E a pessoa fica ali, daí a pessoa pensa, meu Deus, é verdade, quem sou eu para fazer um livro?
né? E aí a pessoa fica confusa naquilo, porque assim, o meio que ela vive, o ambiente que ela está, ele não é propício para que ela desperte a sua essência, a sua identidade, para que ela consiga dar vazão àquela voz que lá dentro ela sabe, não, é isso que minha essência diz. É isso que eu sinto que eu tenho que fazer. Isso está aqui dentro, né, de mim, eu tô entendendo como uma verdade, mas eu estou num ambiente onde isso tudo existe um trabalho, eu costumo dizer assim, que é quase que espiritual, por isso que o ponto que você falou sobre a espiritualidade, eu também acredito nisso, sabe, eu acho que ninguém se cura sozinho, e eu acredito muito na cura pela palavra. Essa experiência, enquanto eu estava falando sobre a experiência do ciúme, que era algo que eu tinha, eu me recordei do evento que eu fui do Augusto Cury lá em São Paulo, que ele falou que o mentor dele, né, era o maior dos mentores e tal. Naquele evento, tinha vários outros mentores renomados, enfim, e eu tive uma crise de choro, sem fim. Eu senti que aquele choro era bom, eu estava sendo curada, faz muitos anos isso. E aí colocou pra fora, né? E eu tava naquele diálogo ali, eu e Deus ali, sentadinha, escutando eles contarem as histórias lá. E eu falei assim, Deus, o que falta? Aí ele falou assim pra mim, Miriam, eu já te perdoei. Miriam, você já liberou perdão para as pessoas que te feriram. Miriam, agora só falta você se perdoar. Eu me lembro assim que Deus falou claramente comigo, eu entendi assim, como assim? E ele falou assim, Miriam, se você não se perdoar, você não vai se amar, porque ninguém ama aquilo que não perdoa. E aí, eu falei assim, mas me amar? O que é me amar? Sabe, porque as pessoas não sabem nem responder essa pergunta, assim como elas não sabem, quando você fala assim, quem você é? Elas falam, tipo, quem eu sou? Como assim, como é que eu sou? Né? Elas não sabem, se você perguntar, né? Se você se ama... Não sabe responder. O que é amor próprio, né? E aí eu falei, se amar... Como assim? Daí Deus me trouxe a memória, a primeira vez que eu fiz um arroz queimado, eu não sabia cozinhar, e eu tava doida ali para fazer um prato gostoso, mas eu não sabia, então, ou o arroz ficava papa, ou ele ficava queimado, e foi uma trabalheira no começo, até eu chegar no estágio de que eles falam que era a comida da Miriam, eu gosto do estrogonofe da Miriam. Aconteceu isso porque houve um processo que eu não desisti, e eu cozinhando ali, eu falava, ai Deus, coloca seu tempero aqui, sabe? Eu me dediquei àquilo. Então, e o processo é demorado, né, Miriam? As pessoas querem rápido, querem para ontem, mas tem que se permitir viver o processo. Isso. Daí, nesse processo, Deus falou para mim assim, ó, assim como você não aprendeu a se amar, não foi te ensinado. Nós somos de uma geração que não foi nos ensinado a nos amar, né? Eu escutei essa semana no estudo que eu fui, sobre como os pais são carentes, e aí eles se tornam amigos dos filhos, em vez de serem autoridade sobre os filhos. Eles ficam dando presente, querendo ser amiguinho dos filhos, e os filhos, tipo, vão passando por cima de toda a autoridade. Investindo para ter um abraço. Isso, a verdade isso. É essa, né? Eles ficam tentando comprar não amor. Que não seja importante essa comunicação, né? Essa afetividade. Mas, às vezes, a carência está maior realmente no adulto do que na própria criança, né? Sim, porque assim, é um 880, né? A gente foi daquela geração que os pais, eles tinham os filhos, era uma forma de investimento, porque os filhos limpavam a casa, os filhos, às vezes, né, iam até, dependendo do lugar, iam para a roça, enfim, né? Eles traziam um tipo de recurso para os pais. Aí a nossa geração mudou completamente. Não, eu sofri demais, agora eu vou dar tudo bom, do melhor para o meu filho. E aí eles tiraram o privilégio do filho de conquistar, de perceber que eles têm que, né, se superar. E eu sei que tudo isso, para fechar aí esse ponto, o que Deus me ensinou foi, Miriam, todo dia, se você fizer uma coisinha, então, assim, é diferente do que muitas pessoas pensam, eu não tenho como ter amor próprio, porque eu não tenho dinheiro sobrando para ir lá no salão, para ir lá não sei aonde, ou para fazer uma viagem. Não, peraí. O que eu posso fazer aqui? Eu já escutei de fazer uma esfoliação no rosto com pó de café. Né? Aí é muito bom, tá? E leite e óleo de coco. Sim, vai para a internet e diz assim, hidratação de cabelo. Sei lá, vai e procura alguma maneira de, sabe, eu falo assim, se a gente fosse bom,
como a gente é bom. Se a gente fosse bom em resultado, como a gente é bom para dar desculpa, né? Porque na verdade, essa conversa com a gente mesmo faz a gente identificar essas coisas, né? Essas desculpas que a gente dá, né? O que eu tô dando de desculpa para não fazer tal coisa? Por que eu não estou fazendo, né? Por que eu estou deixando para amanhã o que eu poderia fazer hoje? Essa conversa com você é que vai fazer toda a diferença dentro desse processo. E aí, por conta de não existir essas conversas, fazem atrocidades também. E ele fala aqui sobre isso, você falou muito sobre a questão do amor próprio, que é extremamente importante, e dentro dessa mesma questão, não fugindo dessa linha de raciocínio, a pessoa, ela pratica atrocidades porque ela não conversa consigo mesma e não se questiona sobre aquilo que está sentindo, sobre aqueles conflitos interiores. Ela simplesmente só explode. Só explode. Mas nunca vai buscar a raiz do problema. Onde é que está? O que eu preciso fazer, né? E às vezes a pessoa, quando ela não se ama, ela busca a atenção do outro nessa própria explosão. Nem ela está se dando conta que ela está fazendo isso para ter atenção. Mas precisa começar a pensar. Aí a gente vai encontrar mais para frente, a gente vai ver pessoas que são tão tímidas, que pensam que chega a ser um problema e nunca fazem nada. Então tem os dois extremos. E essa que pensa e é tímida, não faz nada, ela também está sendo um problema com ela, porque ela também não questiona essa timidez que está acontecendo ali dentro. Por que isso está assim? Será que eu tô com algum complexo de alguma coisa? De quê? E aí a gente volta para esse assunto de novo que tu falou. Então, tá tudo aqui, né, Miriam? Tá focado na gente. Sim. E ele diz aqui, ó, que a gente até já falou sobre isso, que parece loucura dialogar consigo mesmo, mas loucura é a ausência de um autodiálogo inteligente. Uau. Então, vamos, mesmo que achem que a gente é louco, e já indo mais adiante, então, aqui nós temos uma parte que ele diz o seguinte, ó: quem faz a mesa redonda do eu fortalece a sua capacidade de ser autor da sua história. Não deixa os outros escreverem a tua história, né? Quando você não gerencia os teus pensamentos, emoções, não traz esse diálogo com você, você permite que as outras pessoas dominem sobre você e você logo não faz aquilo que faz parte da tua história, né? E então ele vai dizendo, fortalece a sua capacidade de ser autor da sua história, de tomar decisões, de fazer escolhas e compreender que toda escolha implica em perdas. A gente tem que ter essa ciência também, que o momento que a gente vai optar por alguma coisa, podemos perder algumas coisas, e isso faz parte do processo. Algumas coisas eu vou ter que deixar para trás. Eu vou ter que abandonar para poder seguir com o meu projeto, né? Isso é bem interessante. Decisão vem de decídio, né? Então, é como se fosse assim... Eu costumo dizer assim, que você tem que ter maturidade para você tomar decisões. Por isso que muitas pessoas são omissas. Elas não decidem nada, e isso já é uma decisão também, de você ser omisso. Você está decidindo que o mundo, né, que a sorte escolha o seu futuro, o seu destino. E a decisão, ela faz com que você mate todas as outras alternativas. Então, eu tenho uma decisão difícil a tomar, e eu vou embora da minha cidade, eu vou morar em outro lugar. É difícil isso, porque você vai estar matando as outras possibilidades ali, de ficar ali. Só que você não tem certeza de que de quem você é, para onde você está indo, aquilo está te aproximando do que você
busca, né? Você tá conversando, tá conseguindo conversar dentro de você? O que que eu busco? O que que eu quero? Eu quero conforto? Eu quero, né, cumprir um propósito? Isso é Você fantástico, né? De questionar, né? Você questionar, questionar. exatamente. Aí ele segue: não é possível escolher a paz sem sofrer perdas. No campo dos conflitos sociais, quem tem mais consciência da grandeza da vida tem de estar disposto a sofrer mais perdas. E aqui eu lembro de várias situações que já ocorreram comigo, que eu tive que deixar muitas coisas para trás, porque eu decidi pela paz. Então, a gente precisa ser racional nessa questão para não se deixar abater e achar que as coisas que eu estou deixando para trás, ficar choramingando, porque isso vai me fazer falta. Não. Se isto está dentro de um projeto aonde no dia de amanhã vai vir carregado de beleza para você e vai trazer melhoria, qualidade de vida, este é o momento, talvez, de você deixar algumas coisas para trás em prol daquilo que Deus tem projetado, né? E é claro que isso está relacionado com a nossa verdadeira identidade, com o nosso propósito, né? Que são Sim, as escolhas que você vai fazer e você vai ter que tomar decisões importantes. Aí ele diz que qual é a lógica? Aliás, ele vai falando aqui sobre a questão de praticar essa mesa redonda do eu, né? E aí ele cita um exemplo aqui de pessoas que têm ataque de pânico. É um dos exemplos, né? Que tem várias situações que a gente não tem como ler aqui tudo que está dentro desse capítulo, é muito extenso. Mas esse aqui eu achei interessante trazer, que é um exemplo que ele traz dentro de um tópico onde ele fala de como tratar isso, como é que eu faço essa questão aí da mesa redonda do eu, de conversar comigo. E aí ele traz esse exemplo de uma pessoa que tem um ataque de pânico e é caracterizado pelo mal súbito, que vai morrer, se vai desmaiar, né? Ela pode ser controlada pelo pânico ou debater com ele. Sentar na mesa redonda, né? Como ele diz, e vou debater com esse pânico. Vou conversar com isso. Vou entender esse negócio. Então, se fizer uma mesa redonda, ela critica o pânico, repensa ele, questiona com seriedade aquilo que está sendo vivido ali. E pergunta, e ele coloca aqui as perguntas. Qual é a lógica do meu pânico? Porque hoje é muito comum as pessoas dizerem assim, ó, eu tô com a síndrome do pânico, né? E às vezes já vão partir para uma medicação. Claro que tem coisas que precisam ser tratadas com remédio, mas eu diria assim que na maioria das vezes são coisas que precisam ser resolvidas aqui dentro, né? Independente da farmacologia, sim. né? Até porque o remédio ele trata o sintoma, né? Mas Ele as não trata pessoas a não causa. sabem, elas só sabem ir lá e tomar um remédio. Às vezes até um amigo indica, toma tal coisa, e nunca vão atrás de resolver o problema. E aí então ele vai Sim, dizendo, qual é a lógica do meu pânico? Quando que isso começou? Para entender qual é o gatilho, o que tem por trás disto, né? Por que isso começou a acontecer? Por que eu sou escrava
se eu estou com uma ótima saúde, e aí é uma decisão, daí ele coloca a última pergunta aqui. Eu sou livre? Eu sou livre? Ou estou aprisionada em alguma coisa? E esses questionamentos, Miriam, são coisas que a gente tem visto assim na prática, né? Com pessoas que vivem problemas assim. Eu questiono sempre para entender os fatos, o que está acontecendo com essa pessoa, por que chegou nessa situação, como foi o teu dia de ontem, o dia de anteontem, e aí tu vai indo um pouquinho mais para trás, né? E identificar que são fatores não curados. E eu não é o assunto para agora, mas eu quero trazer aqui um assunto que eu estava ontem conversando aqui a respeito sobre Jó, né? Quem conhece a história de Jó, quem não conhece, é uma ótima oportunidade para ir lá e ler o livro de Jó. Que lá no final da trajetória dele, Deus disse para ele: olha, Jó, agora tu oferece um sacrifício aí para perdão dos pecados dos teus amigos, né? E quem eram os amigos de Jó? Eram seus acusadores. Eram aquelas pessoas que não foram tudo aquilo que Jó esperava que fosse, né? Então, falando sobre isso aqui, a gente vê assim, ó, a importância de você não deixar nada criar raiz dentro de você. A importância de você não fazer com que aquilo se torne um problema, é resolver a situação. Então eu vejo assim que Deus, ele, por mais que os amigos precisassem de alguma coisa, naquele momento aparentemente quem precisava mais era Jó. Mas Deus queria que Jó fosse para o próximo passo, o próximo processo de vitória dele, totalmente livre de qualquer síndrome, de qualquer raiz de amargura, de qualquer sensação de pavor, porque ele viveu uma vida, momentos muito difíceis, né? Que talvez hoje uma pessoa saindo da situação que já saiu fosse se tratar com psicólogo, com psiquiatra, tomar remédios antidepressivos, né? Porque ele viveu coisas terríveis, né? A história dele. Então, é importante a gente tratar coisas que já aconteceram com a nossa vida, né? Claro que tem pessoas que viveram momentos traumáticos, mas eles não absorveram. Pessoas que souberam lidar com essa informação quando chegou. Mas quando nós não soubemos lidar, isso cria raiz dentro de nós e nos traz problemas, sim. Né? Sim. E aí, ele diz aqui ainda: nunca devemos ter um eu ingênuo que aceita os pensamentos e as ideias sem questioná-los. Somos seres inteligentes, né? É para sermos seres pensantes, né? Mas dizem que a maioria das pessoas estão sempre no piloto automático. Mas se a gente parar e se policiar, né, alguém diz aí que se você não tem um plano, você faz parte do plano de alguém. E aí, o que eu penso sobre isso é que como que você vai ter um plano se você nem se conhece, né? A maioria das pessoas, elas estão correndo atrás de algo que elas nem sabem que não é o que elas querem, né? Porque se você falar hoje, o que é riqueza, as pessoas falam é dinheiro, né? E dinheiro não é riqueza, dinheiro é uma energia. Então, quando eu fico olhando assim, eu sou muito reflexiva sobre tudo, sobre a vida, né? Eu fico observando que Deus, ele sempre faz
em você para depois fazer através de você. Então, Deus está preocupado em construir você mais do que você construa, né? Por quê? Porque aí você vai ter uma mente responsável, uma mente, né, saudável. Tem uma passagem da Bíblia Exato. que fala assim que o menino crescia em graça, em conhecimento, em estatura, ou seja, existia um equilíbrio ali. Tem A equilíbrio, estatura fala do exatamente. corpo, né? Ou seja, ele crescia a espiritualidade, ele crescia e vinha um conjunto, vinha como um todo. E eu fico pensando, eu gosto muito de trazer assim, porque e comparar com as escrituras, porque enquanto eu estudava esse capítulo, enquanto eu lia, relia, eu ficava pensando, eu lembrei de Sansão. Eu lembrei de Sansão, um cara totalmente desequilibrado emocionalmente, que não se conhecia, ele não sabia quem que ele era. E eu me identifiquei com ele também, em alguns momentos assim do 880 dele, né? E trazendo para nós, fazendo uma analogia assim, ele tinha uma força que quando ele estava lá, né, nas guerras, ele fazia as coisas que hoje, né, talvez seja inspiração dos filmes de Hollywood. Mas tinha dias que ele estava lá, né, buscando uma encrenca, um problema, tentando enrolar Dalila, ou seja, achando que aquela mesma força que ele usava lá na guerra era a força que ele ia ter ali. Então ele não se conhecia. Por quê? Porque ali era a fraqueza dele. E qual que é a Dalila da gente? Quem são as Dalilas que a gente não conhece? A gente fica ali brincando, não, eu sou forte. Brincando com o É. pecado. Eu Se sou ele forte. conhecesse a sua fraqueza, se ele se conhecesse, ele teria, eu acredito que ele teria usado a inteligência e desviado desse caminho, né? Isso. Desviado. Ou não contado o segredo para Dalila. Na verdade, ele achou assim que ele não reconheceu o quanto a fraqueza dele tinha o poder de destruir ele. E aí Ele só aquilo olhou trouxe para a força. isso, Esse isso, é um problema muito sério das pessoas quando elas olham só para sua força e não olham para suas fraquezas. E as suas fraquezas podem lhe levar à ruína, né? isso. Falou tudo. Essa é a frase. Eu E sempre destruir muito tudo aquilo que tu já construiu, que é força, né? Gente, esse isso. assunto aqui tá fantástico e nós já estamos indo para o final, né, Miriam? Sim, Vamos ver aqui o que, que nós podemos tocar ainda no assunto. Temos muita coisa, mas vamos. Eu vou ter que pular muitas páginas, né? Algumas janelas que temos na nossa memória, elas são belíssimas, geram prazer, coragem, respostas inteligentes. E outras são doentias e geram aflição, ódio e bloqueio. E aí, dentro desse tópico aqui, que eu não vou ler mais nada a respeito, e nem no próximo, que fala sobre as janelas killer, que a gente já tem falado em outros capítulos, são as janelas traumáticas, que podem se tornar traumáticas ou passageiras e não se tornar nada, depende da importância que você vai dar para isso, né? Que são os fatos que acontecem na tua vida e que desencadeiam desequilíbrios emocionais. Resumindo, é isso, né? Então, ele orienta que criemos janelas em paralelo, porque essas janelas elas são criadas por conta da nossa vivência, do nosso dia a dia, das coisas que acontecem ao nosso redor, e elas vêm e se instalam. E aí, se eu dou importância, ela vai ter um certo nível. Agora, se eu não der importância, que se eu converso com os meus pensamentos, se eu me questiono, eu não dou importância, então aquilo só vai estar ali, é só uma memória. Não tem importância alguma. Agora, se ela em algum momento você deu importância e ela foi importante, a sugestão dele é criar janelas paralelas a essas janelas para que elas não venham te causar dano. E aí eu diria assim, quem não sabe fazer esse processo e não comprou o livro do Augusto Cury, a gente pode ajudar, né, Miriam? com certeza.
nos procurem que a gente pode te ajudar a resolver essas questões psíquicas aí que estão te trazendo problemas. Então, mais à frente ele vai trazendo então sobre compreender os segredos de superação psíquica. E ele diz o seguinte: não é possível apagar o passado, apenas reeditá-lo ou construir janelas paralelas para nos alicerçar a construção de uma nova visão do mundo e das coisas. É o que eu acabei de falar, né? Se você aprendeu algo sobre esses segredos do funcionamento da mente, nunca mais enxergará a vida da mesma maneira, não será mais um espectador passivo no teatro da sua mente. Então, é um momento transformador. E agora ele vai aqui no finalzinho falando sobre o mestre dos mestres, Cristo, e eu marquei uma parte do texto aqui para ler com a gente, que diz assim: Jesus falava pouco, mas ensinava e questionava muito. Era habilíssimo no uso da arte da pergunta. Suas perguntas estimulavam os discípulos a duvidar da sua rigidez e criticar a sua maneira estreita de ser e fazer escolhas com maturidade. Desse modo, levava-os, sem que percebessem, a praticar a técnica da arte de duvidar, criticar e determinar. Formava pensadores. Então ele traz aqui como era o comportamento de Jesus. Ele andava anos à frente, né? Mesmo naquela época tão diferente da nossa, ele andava muito à frente. E então ele já trazia essa prática, não usando a mesma sigla do Augusto Cury, claro, mas ele instigava os que estavam à sua volta a se questionar. E aí tem o exemplo daquela mulher adúltera que a gente comenta lá no início, nos primeiros capítulos, tem um capítulo que a gente comenta sobre ela, e é um fato interessante para trazer agora aqui, aonde aqueles acusadores, né, acusavam aquela mulher, queriam que fosse apedrejada, porque a lei dizia isso, mas Jesus estava pregando o amor. Ele estava pregando transformação. Como é que ele ia concordar com essa prática? Difícil, né? Era contraditório com aquilo que ele estava dizendo. Só que ele estava numa situação complicada, porque a lei estava de um lado e aquilo que ele praticava estava oposto. E aí o que ele faz? Ele usa a inteligência. Então, quando a gente vê aqui o que a gente acabou de ler, a forma como Jesus instigava as pessoas a fazerem isso, é o que está sendo proposto hoje. Algumas coisas que alguém talvez esteja na tua volta e prestes a executar, use da inteligência, busque sabedoria, para você fazer uma pergunta que trave esse comportamento. Porque a pergunta que Jesus fez travou o comportamento deles. Fez com que eles perguntassem para si mesmos: por que eu estou fazendo isso? Realmente. Porque Jesus perguntou assim para eles, para quem não sabe, né? Vou falar aqui porque senão vai ficar no ar essa fala. Quem não tem pecado, atire então a primeira pedra. Ele não foi contra a lei. Mas ele lançou um questionamento para eles, que eles se questionassem a sua atitude, o seu pensamento. E o que aconteceu? Eu imagino eles dando meia volta e todo mundo saindo. Ninguém atirou pedra na mulher, porque todos tinham pecado. Então,
É importante a gente se perguntar antes de tomar alguma ação. E aqui a gente vê o exemplo de Jesus dizendo isso, né? Viu? E é bem importante frisar, dizem que o processo do Boot, né? Aquele momento da respiração, A né? oração, a meditação que é feita de manhã. É feito geralmente pelas pessoas de sucesso sempre antes deles tomarem uma decisão. Eu já atendi muitas meninas tendo crise de ansiedade, onde eu só fazia com elas o exercício da respiração. Vamos respirar? Você está respirando? E é uma coisa assim surreal, o quanto isso é real, o quanto isso tem poder. Então, assim, antes de Jesus fazer a pergunta, ele ficou um determinado tempo em silêncio. E esse silêncio, né, de propósito, causa ali um momento assim onde as pessoas não falam, elas respiram. Quando você fica em silêncio, você... refletindo consigo mesma, né? E aí, se você respira, você oxigena, né, o cérebro. E isso é uma prática que é comprovado cientificamente, né, Miriam? Para quem não sabe aqui, que não é só uma fala. Não, isso não é superstição, isso é científico. A pessoa, ela já, se ela estava pensando em fazer uma loucura, ela já não vai pensar. Por quê? Porque o cérebro dela está mais inteligente para tomar decisões. Então, é por isso que, quando você se relaciona com alguém que tem tendência suicida, a pessoa está ali tendo aquele surto, né? Você faz aquele exercício da respiração, ela já muda, né? Ela muda de pensamento. Assim, respira fundo, respira fundo. Isso não é um ditado, nem uma prática banal, é algo que realmente vai fazer diferença, né? Miriam, estamos terminando. Estamos no final. E eu quero só mais um trechinho aqui para a gente encerrar. Tranquilo. Os nossos compromissos, né? Ele diz assim, ó, o mestre da vida explicou que é do coração psíquico que procedem os maus pensamentos, pessimistas, destrutivos, agressivos, fixos, insensíveis, mortes, física e emocional, adultério, traição de quem ama, traição da própria consciência, furtos de objetos, do direito dos outros, da liberdade alheia, da qualidade de vida, falsos testemunhos, injustiças, distorções, corrupção, interesses escuros. Tudo isso pode estar dentro da gente, né? E quando ele fala aqui do nosso coração psíquico, ele não está falando desse coração que bate aqui, né? Está falando do centro do nosso ser. Sim. Então, o que Jesus ele traz para nós de exemplo, porque essa parte que ele fala sobre ele é extremamente importante. Porque essas são as reações provenientes daquilo que nós pensamos, que nós sentimos, e aí explode através das nossas ações, né? Não há tecnologia cirúrgica medicamentosa que possa combater as janelas killer, né? As janelas assassinas, traumáticas. Mas, felizmente, não estamos de mãos atadas. Existe uma solução. Podemos usar duas ferramentas psicológicas preciosas, que é o que ele cita, a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar o que deve ficar. E a mesa redonda do eu. Conversar consigo mesmo, se questionar, fazer uma autoanálise, se conhecer e se perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E aí você vai indo como num labirinto e você vai encontrar o que está lá.
que precisa ser removido, tratado, para que você tenha uma melhor qualidade de vida. É isso mesmo. Miriam, foi um prazer esse nosso momento aqui. Pena que a gente não pode ficar a manhã toda, né? Mas o assunto ele pede. É verdade. Eu quero deixar aqui uma passagem que eu gosto muito, né? Que diz assim: tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. A gente está falando muito sobre fazer uma viagem para dentro de nós, nesse capítulo. E tem outra passagem que diz assim, que você não deve se conformar com o mundo, com o caos, com a situação que está, que você precisa transformar a sua mente através da palavra. E essa transformação também é um processo de você se alimentar, porque conforme você disse, Neide, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, elas são determinadas pelos nossos pensamentos. É o que a gente está pensando. Então, às vezes a gente pensa, pobre, coitada que sou, né? Eu sou uma vítima. E aí, você, sem perceber, você está se comportando dessa maneira, né? Ontem eu escutei uma pessoa que falou assim, fulana vem trabalhar, a gente fica feliz quando ela vem. E sobre mim, eu fiquei, assim, isso é uma maneira da gente pensar, né? Até, às vezes, a própria pessoa que está falando isso, fulana vai vir, eu fico feliz. E sobre eu? Aonde as pessoas sabem que eu vou chegar, elas ficam felizes? Elas celebram? Ou elas ficam tristes? Porque, assim, às vezes a pessoa... O que eu estou causando? Isso! Porque, às vezes, assim, o que ela pensa de si é tão ruim, ela tem só pensamentos de medo, não vai dar certo, isso e aquilo, e isso, ela exala aquela frequência negativa, né? Ou de ficar reclamando, ou isso, ou aquilo. Acaba que as pessoas não celebram muito, dizem que uma pessoa assim, com a frequência muito baixa, é uma pessoa que as pessoas toleram. É diferente de uma pessoa que é celebrada. E eu acredito que você que está assistindo aí, você é alguém que não nasceu para ser tolerado. Você nasceu para ser celebrado. E Deus te fez linda e perfeita como você é na sua essência única, singular. Então, se você está ouvindo essa mensagem, busque o autor da sua essência. Ele vai te revelar a você e você para você mesma. E eu posso te afirmar que o dia que você se conhecer de verdade, você vai se amar e nunca mais vai querer ser nenhuma pessoa no mundo, além de você mesmo. E vai viver a plenitude. Passar a contemplar o belo, né? Que é isso. O que ele fala lá nos primeiros capítulos. E aquilo que você viveu até hoje, de acordo com as características que a Miriam falou, deixa para ontem e passa a viver um novo de Deus a partir de hoje. Que é possível, né, Miriam? Viver esse momento. Uma nova versão. Uma nova mulher. Começa hoje. Começou agora. Hoje, agora. Hoje, agora. Isso aí. Miriam, foi um prazer, então. Prazer foi meu. E que todos os nossos leitores possam acessar aos comentários aqui e faça o teu comentário daquilo que foi significativo na tua vida em relação a essa live de hoje. Entre também no grupo do WhatsApp ou lá no Instagram e solicite o questionário. O questionário está prontinho, com todos os questionários, desde a apresentação até o capítulo 11, que é onde tem questionário, tá? Faça isso, faça essa autoanálise, responda, converse com você, não precisa mostrar para ninguém, é para você te conhecer. Tá bom? Isso. Se quiser compartilhar alguma coisa aqui nos comentários também,
envia para 3 amigas que você sabe que precisa fazer essa autoanálise, tá? Se quiser postar, seguir, se inscreve. Exato. Então, isso aí é uma oportunidade de você contribuir para a mudança de outras vidas, né? Isso, Tá bom. muito bem. Até o próximo capítulo, nós teremos com a Miriam o capítulo de número 11, Miriam. 11, tá bom. Logo nós estaremos aí de volta. Que Deus te abençoe. Um beijo, Deus abençoe.